Bom, para complementar ali o que a gente falou agora há pouco sobre a formação do território brasileiro, a gente tem aqui um mapa, né, que ilustra o que a gente chama de capitanias hereditárias, né? E aqui a gente pode levar em consideração algumas informações. Primeiro, tem uma linha que começa que divide o Brasil em duas partes, né? Que é mais ou menos nessa onde está essa linha vermelha. Essa é o meridiano de Tordesilhas, ou seja, de um lado você tem território da Espanha, do outro lado você tem território português, né? Esse mapa ele tem uma relação com o Tratado de Tordesilhas, digamos assim. Então aqui esse lado era o lado de Portugal, né? O lado leste do meridiano, tá? Então, se a gente observar, essa faixa aqui, inicialmente do Brasil, era território português, né? Qual que é a explicação para ter essa linha aqui? Volta no mapa de Tordesilhas, né? O limite entre Portugal e Espanha, o território de Portugal e Espanha, se dava, segundo eles, nesse local, né? Lembrando que em 1494 a cartografia era outra, a gente não tinha satélites, GPS, essas coisas. Então eram uns mapas passíveis de erro, sim. Uma outra coisa importante de lembrar é que inicialmente Portugal não mostrou muito interesse em ocupar o território. Então ele promoveu uma ação que era o seguinte, ela distribuiu, né, a coroa portuguesa distribuiu terras entre 13 pessoas, né, dividida em 15 áreas, 15 capitanias hereditárias, que são esses territórios que estão aqui em sentido latitudinal. A ideia inicial da capitania hereditária, né, feitas aí no século XVI, era garantir a ocupação, né? Então a ideia de Portugal era ocupar, né? E também produzir, né? Produzir alguma riqueza ou explorar alguma riqueza que pudesse ser obtida dentro desse novo mundo ocupado por eles, né? Então, o tratado, as capitanias hereditárias, de maneira geral, tinham o objetivo de quê? Primeiro, estabelecer um processo de ocupação e, segundo, gerar alguma atividade econômica. E aí, dentro dessa questão da atividade econômica, a gente vai ter primeiro ali a exploração do pau-brasil e depois a cana-de-açúcar, que são os dois primeiros ciclos econômicos empreendidos no Brasil e que vai também se somar ao processo de expansão do território brasileiro e, consequentemente, a formação do nosso país do ponto de vista territorial. Um outro tratado que a gente vai falar depois, ele muda esse mapa, né, que é o Tratado de Madrid, que vai fazer com que o Brasil tenha um considerável aumento no seu território em direção a oeste, né? Então, depois aí a gente vai ver que em 1750 esse mapa ele vai mudar, porque o Brasil ele vai começar a ter uma expansão aqui para o oeste, né? Portugal e Espanha assinam um novo acordo, o Tratado de Madrid, e aí a gente quase que determina o que seria o Brasil hoje, do ponto de vista territorial, beleza? Mas isso é um assunto que a gente retoma depois.